Graça e paz, povo de Deus. Estamos de volta para essa série Depois da Tempestade, e hoje nós queremos conversar com você sobre as armas da nossa guerra. A impressão que nós temos, como nós já falamos na palestra anterior, no estudo anterior, é de que nós estamos que a igreja vai experimentar de forma eminente um grande avivamento e uma grande colheita. Mas para que esse grande avivamento venha, é necessário duas coisas por parte da igreja. Primeiro, um arrependimento eficaz. A igreja precisa não somente arrepender-se de todo o pecado que tem sido mudança de foco, negligência, omissão, pecado contra os confins da terra. A igreja precisa buscar um arrependimento eficaz, verdadeiro, que mude a nossa mentalidade, mude a nossa atitude e mude o nosso coração. Esse arrependimento vai influenciar as pessoas ao nosso redor, porque toda criatura precisa se arrepender do seu pecado. A igreja precisa se identificar com o pecado da sociedade. E mesmo que sua igreja local não tenha cometido esses pecados de omissão, de orar pouco, nós nos identificamos com a igreja no Brasil. Então nós precisamos, como igreja, entrar num tempo de arrependimento. A segunda coisa que um avivamento verdadeiro necessita é uma igreja que ama a palavra de Deus. O pastor Cote, da Jocum, ele diz que para que um avivamento aconteça, precisa haver um abibliamento, ou seja, a igreja precisa estar focada na palavra de Deus, amar e estudar e ouvir a voz de Deus, através da sua palavra, através da profecia, através dos estudos, de mensagens, mas nós como igreja precisamos voltar para a Bíblia. A Bíblia precisa ser uma ferramenta contínua em nossa história. Então, para que esse avivamento, para que a igreja esteja preparada para esse avivamento, essas duas coisas são necessárias. Entre outras, mas as duas principais: arrependimento e abibliamento. Ou seja, precisamos nos arrepender de forma eficaz e precisamos ter uma vida dinâmica na palavra de Deus. Para que esse tempo de avivamento chegue, quando esse avivamento chegar, ele vai produzir uma grande colheita. E, na verdade, o sentimento de temor que está nos homens, nessa era em que nós estamos vivendo, vai fazer com que muitas pessoas procurem um lugar seguro, um porto seguro, procurem uma rocha onde eles possam colocar os seus pés no meio de um vendaval, no meio de tantos terrenos inseguros e instáveis que nós estamos vivendo. Por isso, nós queremos que muitos vão voltar à igreja. Haverá um grande avivamento, haverá um retorno daqueles que se desviaram, haverá um tempo de conversão, e a igreja precisa estar preparada para acolher essas pessoas. Não podemos anunciar um evangelho fraco, não podemos fazer com que o evangelho seja apenas um paliativo na vida dessas pessoas. Nós precisamos estabelecer um evangelho forte, que empodera o cristão, que dá força ao cristão para que ele se posicione contra o sofrimento no mundo, o sofrimento pessoal e as lutas pessoais que nós temos que ter nesse mundo tenebroso. Então a igreja precisa saber lidar com as armas que Deus já disponibilizou para ela. Por isso eu quero começar lendo com vocês 2 Coríntios capítulo 10, do versículo 3 até o versículo 6. O apóstolo Paulo aqui, ele deixa claro duas coisas. Ele fala de uma milícia, de uma luta, de um embate, de uma guerra. Então, a Bíblia, em toda ela, deixa muito claro que nós estamos diante de uma guerra, de uma batalha. É claro que existe uma batalha no mundo espiritual, invisível, que nós não podemos ver, mas que reflete no mundo visível que nós vemos. Por isso nós vemos, por exemplo, como o reino das trevas tem crescido em sua influência, como está visível, pelo crescimento da idolatria, pelo crescimento da pornografia, da imoralidade, de abuso, de tráfico humano, de abuso de crianças, de sequestro de crianças, de satanismo, ocultismo, tem elevado essas coisas. Então, Satanás está operando, há uma agenda das trevas que está operando para impedir, ou pelo menos para impedir que essas pessoas vejam a poderosa luz de Jesus. Mas a igreja é luz do mundo, e nós precisamos refletir a glória de Deus no mundo. O apóstolo Paulo diz que nessa batalha do mundo espiritual, nessa batalha nossa da igreja com o inimigo, nessa batalha espiritual, nós não podemos usar armas humanas. Temos que usar armas poderosas em Deus.
Quando o apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 10, versículo 3 a 6, escute, eu vou ler na revista e atualizada, diz assim: porque embora andando na carne, ou seja, andando fisicamente, humanamente, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, não são humanas, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando pronto para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então o apóstolo Paulo deixa claro que a nossa luta, a nossa batalha espiritual nesse mundo é verdadeira, real, mas nós não podemos usar armas humanas, mas sim armas poderosas em Deus. A Bíblia deixa claro que todos os seres humanos estão envolvidos nessa batalha. Querendo ou não, essa batalha chega até você. Querendo ou não, ela atinge. Querendo ou não, os poderes das trevas querem atingir a toda a nossa sociedade. Por isso, a igreja precisa aprender a manusear essas armas. Agora, a minha pergunta é: que armas são essas? Se o apóstolo Paulo está dizendo que a nossa milícia, a nossa batalha não é com armas humanas, são armas poderosas em Deus, a pergunta que eu faço para você, e eu quero tentar responder ela em uma boa parte, é: que armas são essas? Quais são as armas da nossa milícia? É verdade que a humanidade sofre por causa dos poderes malignos. Quando Jesus andou aqui como homem, ele enfrentou essa realidade. Havia muitas pessoas terrivelmente possessas. Nos evangelhos você vai ver narrativas de encontro de Jesus com o poder das trevas, de Jesus com pessoas oprimidas por esses poderes malignos. Homens, mulheres, crianças, jovens, oprimidos por esses poderes malignos, e isso impunha para essa humanidade, para aqueles homens, para aquelas mulheres, um sofrimento. Quando Jesus lida com esse sofrimento, ele confronta esse império das trevas. Ele repreende Satanás, ele expulsa demônios, ele cura os cativos, os enfermos de enfermidades tanto físicas quanto espirituais. E quando Jesus tem esse confronto com o império das trevas, os fariseus religiosos da época acusam Jesus de estar fazendo isso em nome de Belzebu, príncipe dos demônios. Ou seja, eles estavam dizendo, os fariseus, de forma uma tremenda blasfêmia contra o Espírito Santo, de que Jesus estava operando aqueles milagres, aquelas libertações, em nome do próprio Satanás. E Jesus repreende os fariseus. E ele usa uma ilustração para mostrar essa realidade. Ele conta a história de um valente. E está lá em Lucas, capítulo 11, versículo 21 em diante. Você pode comparar depois esse texto em Lucas. Ele diz que o valente bem armado, ele fica em segurança com todos os seus bens. E é necessário, para tirar esse domínio do valente, alguém mais forte do que ele. Ou seja, quando uma pessoa cai no controle de Satanás, no controle das trevas, não lhe resta esperança de livramento, a não ser de uma força externa. Que força externa é essa? Jesus. Então, uma das armas mais poderosas que nós temos para enfrentar as trevas é o nome de Jesus, o sangue de Jesus. São duas armas poderosas, em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Mas para usar essas duas armas, não basta apenas verbalizá-las. Nós precisamos ter um relacionamento. Primeiro, para usar o nome de Jesus com o próprio Senhor Jesus. Não é possível usar o nome de Jesus de forma com autoridade se você não tiver um relacionamento com Ele, se você não o conhece em intimidade e profundidade. Não é possível clamar pelo sangue de Jesus se você não anda na luz. 1 João, capítulo 1, diz que se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quando é que o sangue de Jesus se torna uma arma poderosa? Quando eu ando na luz. Então Jesus usa essa ilustração do valente para mostrar que nessa batalha nós precisamos de uma força exterior. E como povo de Deus, nós precisamos agora de um tempo de profunda intimidade com Deus, de profunda intimidade com Jesus. Nós precisamos conhecer o Jesus,
o Jesus verdadeiro. Nós precisamos conhecer o Deus que Jesus pregou. E para conhecer, nós precisamos desse abibliamento que nós falamos agora no início. Precisamos amar a palavra de Deus e buscar na palavra de Deus. Então Jesus fala desse valente, que é Satanás, é óbvio. Ele fala da casa do valente, que é o mundo. Ele fala dos bens do valente, que são as pessoas que ele mantém em cativeiro. E Jesus disse, é necessário um mais valente do que ele, para tomar os seus bens e pôr em liberdade. Mas Jesus também fala que essa liberdade precisa de um relacionamento. Porque não basta apenas limpar a casa, nós precisamos ocupar a casa. A Bíblia diz, Jesus diz que se uma casa fica limpa e ornada, arrumada, tudo no seu devido lugar, mas Jesus não estiver lá, o espírito maligno que sai daquela vida, que sai da vida daquela pessoa, depois retorna com 7 espíritos ainda pior. E o segundo estado se torna pior do que o primeiro. Então, libertar uma pessoa é uma responsabilidade que nós temos, mas temos que fazer com sabedoria. Precisamos libertar e fazer com que a vida dessa pessoa seja ocupada pelo poder de Jesus Cristo, pela presença de Jesus Cristo. Ou seja, não basta evangelizar essa pessoa, nós temos que discipulá-la. Nós temos que ensinar ela a usar as armas poderosas de Deus. Porque no mundo nós vamos ter aflições. Nós vamos continuar num campo de batalha. Afinal de contas, como eu já disse, a Bíblia toda vai falar de que nós estamos numa batalha, querendo ou não, você vai passar por ela. E todos nós recebemos a oportunidade de nos revestir da armadura de Deus para poder resistir ao dia mau e depois de feito tudo, de vencer o inimigo, permanecer firme. Ou seja, depois da vitória, nós não podemos tirar a armadura. Não, ainda não. A nossa armadura vai ser tirada quando nós formos para a glória. Agora, enquanto estivermos aqui, a armadura continua. Ou seja, depois de ter vencido, eu ainda preciso permanecer firme, atento contra as astutas ciladas de Satanás. Precisamos ensinar as pessoas de que o sofrimento é possível, de que a derrota é possível, mas de que a vitória é certa. Não podemos ensinar apenas que eles vão receber a bênção, nós temos que ensinar que tem uma luta, uma batalha, mas há um poder em nós. Deus nos revestiu dessa armadura, Deus nos revestiu dessa autoridade para prevalecer e vencer. Talvez sim, com alguns riscos em nossa armadura, talvez com o nosso escudo arranhado, com a nossa espada suja, mas vitoriosos. E é melhor chegar com a nossa armadura arranhada no céu do que intacta. Eu costumo dizer que se a sua armadura está intacta, ou você fugiu da luta, ou você se fingiu de morto para não lutar. Nós precisamos estar prontos para a batalha. Meus amados, a igreja precisa levantar um grupo de homens e mulheres valentes que estejam prontos para a batalha. Em João 8:32, Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa verdade que liberta necessita de um conhecimento. Não é somente a verdade que liberta, é conhecereis a verdade e então a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mais na frente, em João 8, ele vai dizer, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o conhecimento é de Jesus. E este conhecimento não é apenas intelectual. Conhecer a verdade significa experimentá-lo. Significa relacionar-se com Ele, com Jesus. Conhecer a verdade é experimentar com todo o seu ser. Mente, com as suas emoções, com a sua vontade, com todo o seu ser. Então é mais do que apenas um conhecimento intelectual. Você deve vencer a batalha não somente para o seu próprio bem, mas para o bem das pessoas que estão ao seu redor. E como igreja, nós temos que vencer a batalha. Você precisa vencer por causa da sua família. E se há algo que hoje é atacado, é a nossa família. A família está sendo assaltada de dentro para fora. E chegou a hora de nós lutarmos. Chegou a hora da igreja realmente acender a sua candeia. Chegou a hora da igreja levantar e manifestar a glória de Deus. Afinal de contas, como diz a Bíblia, até a própria
criação espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E eu creio que chegou o tempo da manifestação. E eu creio que depois dessa tempestade, quando ela passar, nós vamos conhecer quem verdadeiramente é filho da luz e quem apenas finge ser. Nós precisamos pagar um preço. Há algo que precisamos fazer, nos preparar para essa luta. E para preparar para essa luta, precisamos conhecer. Primeiro, porque é desejo de Deus que nós estejamos prontos. Segundo, porque a igreja é a única que pode fazer com que as forças das trevas recuem. Jesus entregou para a igreja as chaves do inferno. E as portas do inferno não prevalecem contra ela. Então, essas armas poderosas em Deus que nós precisamos reivindicar. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, diz que há um grupo de pessoas que venceram o inimigo, eles o venceram o acusador, e parte dessa vitória foi por causa de não amar a sua própria vida e pelo sangue do Cordeiro. Então, o sangue de Jesus não é apenas um símbolo, ele é uma realidade. É uma chave, é um segredo de vitória. Por isso eu recomendo que você comece a participar mais da celebração da ceia do Senhor. Que você celebre isso com a sua família. Que você tire um tempo para celebrar a ceia do Senhor, só você e sua família. Porque chegou o tempo de nos revestir dessa realidade do sangue de Jesus. Como eu disse, a Bíblia deixa muito claro que existe uma batalha no mundo espiritual invisível que atinge o mundo que você vê, que você conhece, que atinge o mundo material. E nós precisamos nos revestir do sangue do Cordeiro para vencer. O sangue de Jesus, o livro de Hebreus é um dos mais ricos sobre o poder e a eficácia do sangue de Jesus. Do capítulo 9, 10, 11, até o final, o escritor do livro de Hebreus vai falar sobre o poder desse sangue, do sangue de Jesus. Então eu quero mostrar aqui rapidamente para você, e você pode estudar isso na sua Bíblia. O meu interesse em compartilhar essa palavra com você não é apenas lhe transferir um conhecimento, mas despertar o desejo por conhecer mais das armas poderosas em Deus. Não quero apenas transferir algo, seria muito fácil para você apenas receber isso numa bandeja. Não, você precisa passar por um treinamento, você precisa se adestrar no conhecimento da palavra. Então você precisa desejar a palavra de Deus. Então quando eu falo aqui de Hebreus, por exemplo, capítulo 9, o desejo do meu coração é que quando você terminar de ouvir essa palavra, você vá para o capítulo 9, estude, esmiúce, veja todos os detalhes que eu não pude compartilhar com você, que está nas Escrituras. Se preparar para essa guerra é ter um abibliamento também. Ou seja, você precisa amar, estudar, ler e memorizar a palavra de Deus. Então, no livro de Hebreus, destaca 4 ações poderosas do sangue de Jesus na nossa vida. E eu quero mencionar elas rapidamente para você. O primeiro ação poderosa do sangue de Jesus é que é mediante o sangue de Jesus que o seu pecado e a sua natureza de pecado são perdoados. O seu pecado e a sua natureza de pecado são perdoados mediante o sangue de Jesus. Em Hebreus 9, versículo 12 a 14, ele vai dizer essa verdade e vai declarar que o sangue de Jesus nos purifica, ele purifica a nossa consciência das obras mortas para servir a um Deus vivo. E ele deixa claro, versículo 15 em diante, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então a primeira ação poderosa do sangue de Jesus, por isso quando você participa da ceia do Senhor, não do rito, mas da vida que isso transmite, você pode confessar o seu pecado e receber o perdão do pecado e também da sua natureza de pecado. O sangue de Jesus vai mais além do que isso. O sangue de Jesus, ele tem poder e tem eficiência para destruir o poder legal que o diabo tinha sobre você. Então o sangue de Jesus tira esse poder legal.
O poder do pecado que Satanás tinha sobre qualquer parte do seu corpo é destruído pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus, então, é o nosso segredo para vencer o diabo. Mas eu disse agora há pouco para você que 1 João capítulo 1 deixa uma verdade muito clara, que para que eu possa ser revestido desse poder, eu preciso andar na luz. Como nosso pastor diz, pastor Raimundo Nonato, andar na luz é mais do que apenas confessar o pecado, é confessar até a tentação para não ter que confessar o pecado. Andar na luz é mais do que apenas confissão de pecado, mas é também uma manifestação poderosa da luz de Deus, da glória de Deus, do caráter de Cristo em nós. O sangue de Jesus é o nosso segredo para vencer o diabo. Terceira ação que o poder do sangue tem, e aí você pode ler essa verdade, a segunda, que o sangue de Jesus destrói o poder legal de Satanás que ele tinha sobre a nossa vida, em Hebreus capítulo 2. Você depois examina, estuda, esmiuça o capítulo 2 lá. Terceira ação poderosa do sangue de Jesus na nossa vida está em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Nós recebemos a presença do Senhor mediante o sangue de Jesus. A Bíblia diz, Hebreus diz que ele nos abriu um novo e vivo caminho. O véu do templo que fazia separação entre nós e Deus, e somente um sumo sacerdote podia entrar, Jesus, com a sua ação na cruz, promoveu que esse véu fosse rasgado de alto a baixo. Deus rasgou esse véu e agora nós podemos ter acesso à presença de Deus. Então é pelo sangue de Jesus que você tem acesso à presença de Deus. De vez em quando eu estou orando e eu estou numa batalha mais severa e eu quero chamar mais a atenção de Deus sobre aquele pedido que eu estou fazendo, aquela intercessão que eu estou levantando, eu costumo dizer para Deus: Senhor, te lembra do sacrifício do teu filho Jesus na cruz, te lembra do sangue derramado na cruz. Quando eu trago à memória esse sangue, o véu que faz a separação entre nós e Deus, ele é rompido, e nós podemos entrar na presença de Deus. E mais uma vez eu quero lembrar você, de 1 João, só é possível o poder do sangue sobre nossa vida, se nós andarmos na luz, como ele na luz está. Então, nós temos acesso à presença de Deus, não mediante a minha justiça, não mediante a minha justiça nem a sua. Nós não temos acesso por causa da nossa justiça. Nós temos acesso por causa dele. Se nós pensarmos no que nós fizemos, nos nossos pecados, nós só temos do que nos envergonhar. A Bíblia diz que a minha justiça é como um trapo de imundície. Seria mais ou menos como um pano podre, sujo de sangue podre. Não serve para nada, a não ser para ser jogado fora. Você pode entrar na presença do Senhor mediante o sangue de Jesus. Não é mediante nada do que você faça ou deixe de fazer. Não é por mérito, é pelo sangue precioso de Jesus. Para que isso aconteça, nós precisamos andar na luz. E por último, Hebreus capítulo 13 vai dizer que o sangue de Jesus, outra ação poderosa do sangue de Jesus na nossa vida, é que nós somos aperfeiçoados pelo sangue de Jesus. Ele nos aperfeiçoa, o sangue de Jesus nos aperfeiçoa para experimentar aquilo que é agradável diante dele, para cumprir a vontade dele, para fazer a vontade dele. Hebreus capítulo 13 vai dizer isso. O sangue de Jesus, então, é a aliança eterna que me aperfeiçoa para cumprir a vontade de Deus. É através desse sangue que nós somos purificados e nos preparados para boa obra. No versículo 21 diz assim, que é através dos versículo 20 e 21, final do 20 diz assim: pelo sangue da eterna aliança, que ele vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Então é mediante o sangue de Jesus, a aliança eterna, que nós somos aperfeiçoados para cumprir a vontade de Deus.
Em 1 João diz que essa purificação, ela é contínua. A palavra grega que João usa para andar na luz é uma ação contínua, não é um momento, não é apenas um tempo, um momento na sua vida, ela é uma ação contínua em toda a sua história, a partir do seu encontro com Jesus. Então, para enfrentarmos essa tempestade, para podermos sair delas prevalecendo, como igreja, nós precisamos de duas coisas: de um avivamento e de um abibliamento. E através disso nós vamos aprender a usar as armas poderosas em Deus. Uma delas é o sangue de Jesus. Nós falamos 4 ações poderosas do sangue de Jesus na sua vida, que você precisa tomar posse, que você precisa buscar e desenvolver na sua jornada cristã. Amém? Nós ainda vamos falar mais sobre essas armas poderosas. Algumas coisas que Deus está trazendo para nós, para esse tempo, como povo de Deus, é que nós precisamos andar em um arrependimento, em unidade e aprender a usar as armas poderosas que temos em Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te dê força, que o Senhor esteja trazendo sabedoria na sua vida, para você discernir a vontade de Deus no meio de tanta confusão. Que Ele lhe dê coragem para você obedecer à voz dEle. E que Ele acrescente santidade para você permanecer com Ele. O amor de Deus nos atrai a Ele, mas é o temor que nos faz permanecer. O amor fala da salvação, o temor fala da santidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Até a próxima, que Deus o abençoe.